Bem, voltando aí a fazer vídeo depois de um certo tempo, como sempre eu tava pensando o que eu ia falar e da forma que eu ia expressar, a melhor forma para todo mundo entender aí, né? Primeiramente eu queria deixar uma explicação aí, deixar um resumo, um índice, fazer um índice aqui sobre o que eu vou falar, porque eu creio que esse vídeo vai ficar longo, hein? Então eu vou fazer parte um, 2 e 3 e por aí vai. E é engraçado porque as pessoas assistem a parte 2, 3 ou 4 e não assistem a primeira parte. Então é bem interessante dividir o vídeo em partes e tal. Mas eu vou fazer dessa forma. Para sorte de vocês ou não, eu trouxe a câmera e hoje eu tô numa de fazer vídeo assim. Hoje eu tô numa de falar bastante e fazer bastante vídeo aí e tal. Principalmente porque eu tenho algumas coisas para falar aí que eu acho que não vai ser curto, não vai ser rápido. É, eu queria fazer um resumo mais ou menos desse 2015, como é que foi, né? Fazer uma retrospectiva aí desse 2015. Eu queria falar mais ou menos o que eu tenho passado também, desde o último vídeo que eu fiz falando sobre algumas coisas sobre a vida, sobre o que que eu passei. Então eu queria falar mais ou menos algumas coisas que aconteceram também nesses últimos dias, tal, né? E falar um pouco sobre o Natal e sobre o Ano Novo. Eu não sei exatamente por onde eu começo, mas eu vou falar sobre a questão desse 2015, né? Da retrospectiva. Vamos começar então pela retrospectiva. Esse ano aqui foi um ano difícil, assim, né? Principalmente financeiramente. A questão do nosso governo continua um lixo. Nosso governo não vale um doce. Nosso judiciário também não. Todas as formas de poder, assim, né, nosso país assim não prospera de forma alguma, não prospera, não vai para frente, infelizmente. A questão da economia assim, esse ano aqui foi lamentável. Todo mundo, acho que a maioria das pessoas, né, trabalhou e pagou conta assim, uma grande maioria das pessoas. E lamentável, lamentável. Muitas pessoas ainda continuam com a ideia de que votou na Dilma, fudeu, não sei o que lá. Puta, é difícil isso é muito difícil, porque a forma que é imposto o governo do nosso país, né, os três poderes e tal, que nenhum funciona, que a gente sabe disso. O que que acontece? Qual que é o maior problema? Não é pensar que o problema é a Dilma. Lógico, ela é o problema, mas a questão mais ou menos é outra. Qualquer presidente que for eleito no nosso país vai ser pilantra. A grande maioria. Então, isso não quer dizer que. Isso quer dizer, aliás, desculpa, isso quer dizer que se o Aécio tivesse ganhado, tava uma merda também, tava um lixão também. Porque praticamente nenhum que ganhar vai fazer pelo bem do nosso país. Infelizmente, é, as pessoas são muito individualistas e não é o presidente da república que vai mudar alguma coisa, que vai fazer a coisa prosperar e tal. E então esse ano foi terrível assim. Começou não muito bem na parte de relacionamento e tal, e foi meio que se arrastando durante o ano todo. E eu fico imaginando assim, é, pô, se fosse um ser vivo assim, o meu relacionamento, puta, ele estaria todo a trancos e barrancos assim, todo ferido, todo machucado, tipo depois da guerra assim, se rastejando assim, se fosse um animal que se rastejasse, por aí vai. Então assim, puta, foi um ano terrível, aprendi muito. Isso é que acho que é uma coisa importante assim, que esse ano aqui eu aprendi muito mesmo assim. Esse ano foi um ano difícil assim, mas pelo menos pra mim assim, eu acho que pra algumas pessoas também, mas trouxe muitas lições assim, muitas grandes lições, tal, né? Então aprendi bastante assim com relacionamento. Eu acho, não tenho certeza. Desculpa. Tenho certeza que cada ano de vida assim conta muito de experiência para uma pessoa assim. É muito importante. Cada ano, cada fase da vida. Isso é óbvio, né? É meio clichê isso, tal, mas
cada ano assim, cada mês é muito importante as dificuldades que a gente passa e a gente vai amadurecendo, e tal, né? E é bom porque é bom, muito maravilhoso assim amadurecer, porque chega num ponto assim que você passa a viver assim, problemas todo mundo tem, e tal, mas você se descabela menos, pelo menos eu. Você fica mais tranquilo, você passa a cada vez a absorver mais a ideia de que tem coisas que você não tem controle, você não tem como fazer nada, é assim, sempre vai ser assim, talvez um dia mude, mas a chance de continuar assim é muito grande. Então você vai envelhecendo, você vai aceitando essa ideia assim, porque quando a gente é novo, pô, a gente é muito jovem, a gente quer mudar as coisas, né? Fica muito indignado da forma que as coisas funcionam e fica puto da vida, né? E, pô, gera uma revolta por ver como é que a coisa funciona e funciona errado, gera uma revolta, mas conforme você vai envelhecendo, você vai aceitando isso, é, infelizmente, acho que acaba ficando acomodado e tal, né? Muitas pessoas não faz pra mudar e tal, e muitas pessoas também pensam assim, ah, porra, que eu vou fazer que vai mudar tal, eu sou só um. Mas infelizmente todo mundo pensando assim acaba ficando ruim, porque vamos dar um exemplo, vou dar um exemplo da separação do lixo, né? O lixo reciclável e o lixo orgânico. Infelizmente no nosso país, na nossa cidade, né? No meu estado, São Paulo, tal, que é grande, nosso estado, tal, para quem mora aqui, tem lugares que eu acredito que não tenha coleta, né, seletiva, infelizmente. Mas eu tenho certeza que já uma grande área, já uma grande quantidade de cidades já tem a separação do lixo, já tem a coleta seletiva, né? Só que falta um pouco da compreensão das pessoas. Então a pessoa pensa assim, ah, sou só eu, tal. Mas uma casa, quanto gera de lixo uma casa? Então se você aí, né, que está assistindo o vídeo, separar, né? Ou se você não separa, se você não faz nada, não mexe com nada do lixo da sua casa, é a sua mãe, pai, tia, tio, irmão ou vó que separa, ajuda lá, né? Ver essa questão de separação do lixo orgânico do reciclável, porque assim ajuda muito o nosso planeta, né? Porque cada pessoa, desde que seja, mesmo criança, já gera uma quantidade de lixo assim terrível, né? Só pesquisar aí que você vai buscar esses dados assim, é terrível. Então já ajuda bastante. E as pessoas assim, eu começo a falar muito e começa a sair fora assim da linha de raciocínio, é terrível. Eu acho que isso acontece com quem fala pra caralho. Pra quem se expressa muito é meio terrível isso. Mas a questão do individualismo, né? Já falei sobre isso já, não quero falar sobre isso de novo. E nosso país assim, infelizmente, mudança assim vai ser difícil. Algum tipo de mudança boa assim, leis que funcionam assim vai ser difícil, infelizmente. Mas se falando de novo de relacionamento assim, foi um ano difícil, mas aprendi muito assim com as situações que eu passei. Passei por situações bem terríveis assim, mas aprendi muito com isso, graças a Deus. E basicamente é isso. A questão da retrospectiva aí para mais ou menos finalizar, eu acho que todo mundo assim, uma grande maioria de pessoas aprendeu muito com esse ano aqui. Tenho certeza que foi um ano muito difícil assim para algumas pessoas. Então, a questão da vida assim, é almejar coisas boas, né? Fazer coisas boas e esperar pelo melhor, assim, né? Mas não esperar muito assim também, porque o que cai do céu é só chuva e raio de sol. Só dá o sol e chuva. Mais nada cai do céu, o resto a gente tem que correr atrás. E acho que tá finalizado já esse assunto da retrospectiva. Eu queria fazer um comentário aqui sobre o seguinte. Eu tava em casa e aí eu pensei assim, pô, tô de boa aqui e tal, né? E tem um amigo meu que comentou de um barzinho bacana assim. Fazia muito tempo que eu tava querendo conhecer lá. Então eu liguei pra ele e falei, ô, vamos pra lá, tal, a gente se encontra no posto, de lá a gente vai pra lá, tal. Ah, beleza, vamos lá. Então, beleza. Aí eu me arrumei e tal, a gente foi nesse barzinho aí. Puta, mas que experiência terrível, assim. Foi uma experiência terrível, terrível. Nossa senhora. Questão de valores, assim, eu pra mim, nas minhas condições, eu achei caro.
Eu achei caro. Quase R$ 30 uma porção simples de batata frita. Eu achei caro, assim. Mas eu pensei assim, fazer o que, né? Tá lá, já tá na chuva, é pra se molhar. Beleza, então vai cerveja, tal, cerveja e porção e tal, e conversa, tava bacana. Tava bacana o ambiente lá. Tava legal. O que aconteceu? A gente tava sem mesa porque tinha muita gente, era muito, bem tradicional o bar. Mas aí o que aconteceu? A gente tava sem mesa porque tinha muita gente lá, o bar é meio tradicional assim, era final de semana, né? Sexta ou sábado, não lembro. Aí tinha uma loira lá assim, bonita de corpo, de rosto e tal, e uma morena lá assim também, bonita também. Tava lá as duas sentadas lá tal. Aí, eu não sei se foi ela que puxou o assunto com esse amigo meu, ou eu que puxou, ele que puxou o assunto com ela. Mas aí eles conversaram um pouco, aí depois ele conversou a respeito da loira, né? Se ela tava sozinha. A morena falou que tava comprometida e tal. Aí o que aconteceu? A gente ficou lá, tal, de pé, né, tal. E eu já me acho velho já, chegando em 30 anos, já me acho começando a ficar velho já, né? Já tem mais o que pela vida? 70 anos pra viver, 60 por aí, 40 e poucos anos. Apesar que andando de moto isso aí pode cair bastante nessa idade aí. Então o que acontece? Aí a gente ficou lá de boa, tal. Aí a moça, não sei, se tocaram, né? Viu que acho que nenhum homem ia chegar, sei lá. Aí falou assim: "Ah, esse moleque é novão, mas de repente é um cara da hora, tal, né?" Depende do ponto de vista. É um cara da hora, depende do ponto de vista, né? Aí o que acontece? A moça chegou e falou: "Ah, você não quer ficar aqui com a gente e tal? Pô, senta na mesa aqui e tal." Eu falei: "Pô, eu agradeço. Eu agradeço porque de pé tá foda mesmo." Aí beleza. Aí começamos a conversar. E é engraçado, eu passei por uma situação muito engraçada assim, e muito terrível, engraçada e interessante assim. Foi mais ou menos essa situação.